No vídeo passado nós falávamos sobre o lamento do Machado de Assis em relação à moda dos penteados altos, como falou o Tolentino no seu poema. Moda essa que já passou, né? Então voltemos ao último parágrafo que nós líamos. Ah, se voltassem os toucados altos do tempo de Tolentino, os tais que permitiam esconder um colchão. Se eles voltassem, os tais toucados, então é que eu queria ver a polícia do mar, Haviam de destoucar todas as damas, desmanchar o penteado ou tirar o chapéu de todas as damas. Ou passariam pelo desgosto de ver contrabandear canastras. Canastra pode ser um tipo de cesto, né? Tanto é que tem uma cena no Cortiço do Aloysio Azevedo em que o padeiro chega no meio do cortiço com a sua canastra para vender pão, né? Mas pode ser também uma maleta revestida de couro. Bom, se você vai passar pela alfândega e você tem coisas escusas para passar, seria muito interessante ter uma maleta e poder esconder no seu penteado. Então você passaria canastras. Então eu queria ver as pessoas contrabandear canastras, canhões Krupp. Os canhões Krupp foram usados no Brasil dos anos 70 do século XIX, 1870. A segunda fonte que eu coloquei ali no Quizlet, se você estiver interessado, até 1942. Então lembre-se, se a nossa crônica é de 77, um canhão Krupp é uma coisa recente, muito recente. São os canhões Krupp, entre outras várias armas, que serão usadas para destruir canudos, né? Então poderia... Mas isso é claro, isso são décadas para frente dessa crônica, né? Então eu queria ver contrabandear canastras, canhões Krupps, mobílias e prensas hidráulicas. Que digo, as pirâmides do Egito, os volumes de Rocambole, tudo que há mais pesado e grosso. Olha que interessante o senso de humor do Machado, né? Lembre-se, é claro, quando a gente está falando, quando a gente quer fazer piada, né? Então, por exemplo, quero fazer piada da pessoa que demora bastante para cozinhar, né? E aí eu posso ir numa escalada. Não sei se já aconteceu isso com você, se você tem pessoas perto de você que gostam de fazer piada também, que tem esse senso agudo, né, para fazer uma piada com um momento ali. Frequentemente há um jogo ali em que uma pessoa fala algo, a outra pessoa sobe um degrau e fica mais engraçado, sobe outro degrau. Então mais ou menos assim, tá demorando um almoço, e aí uma pessoa vai olhar e falar, já tá na hora da janta, né? E aí o outro vai falar, que dia da semana que é hoje, né? E aí o outro vai falar do mês, né? Então vai falar de um calendário, por exemplo. Então você vai escalando. Mas tem um momento que a coisa perde a graça, né? Então, primeiro, você tem que ter um timing ali fantástico. Tanto é que eu descrevendo a situação para você não parece engraçado, né? Mas se você tá na situação real e você tem o timing, a coisa fica engraçada. Mas tem um momento nessa escalada do exagero, que é base para o humor, um tipo de humor, é claro, que a coisa já perde a graça, né? Então você chega lá você pensa lá no milênio, sei lá o que, a coisa já tá exagerando, né? E aí dá vontade de falar, agora chega, tá? Já deu a piada, né? Olha que interessante, o Machado de Assis, ele vai nessa escalada. Então um penteado, primeiro, já é engraçado, um penteado, lá no poema do Tolentino, um penteado que conseguiria comportar um colchão. E aí ele fala sobre uma mala. E aí ele fala sobre um canhão Krupp. E aí ele fala sobre mobília. E aí ele fala sobre prensa hidráulica. Quando ele chega às pirâmides do Egito, você pensa, não, pronto, já virou bobeira, né? Já virou bobeira. Só que o Machado de Assis é tão esperto que ele recupera o humor. Então, de propósito, ele sobe até onde que parece que não dá para subir mais, né?
parece que ele já passou o limite do ridículo. Claro que dá para subir mais na escala de tamanho. Poderia falar o planeta Júpiter, né? Mas parece que já passou a escala e já perdeu a graça. Ele passa esse limite para depois fazer referência a... E eu coloquei lá no nosso Quizlet um autor. Eu vou ler aqui para você. Pierre-Alexis Ponson du Terrail, né? Ele viveu de 1829 a 1871, ou seja, ele morreu ontem, morreu há 6 anos atrás, né? Uma coisa muito atual. Foi o autor de As Proezas de Rocambole, um romance folhetim publicado a partir de 1853, onde a personagem principal, chamado Rocambole, é um homem envolvido em trapaças, hábil em enganar as pessoas, usando disfarces diversos. O romance obteve grande sucesso no Brasil, em especial na capital, Rio de Janeiro. Durante sua carreira, voltando a falar do Pierre-Alexis, olha que interessante, durante sua carreira ele escreveu simultaneamente 5 novelas diferentes, uma para cada jornal. Então ele era o cara que produzia em massa, né? Ficava produzindo em massa. Uma coisa interessante, eu já vou falar para você, mas só completando a história do Rocambole, ele escreveu 9 livros, né, dessa série. 9? Deixa eu só verificar aqui se é isso. Isso, 9 livros dessa série Rocambole. E aí você tem essa ideia, assim, daquele livro que nunca acaba, sabe? Tipo os filmes de super-herói da Marvel, aquele troço ali, meu Deus do céu, nunca acaba aquele troço. Já devia ter acabado lá no... Bom, não vou falar sobre isso que as pessoas não gostam. Mas o ponto é que aí você tem esse autor que escreve, produz, mas muito relaxadamente, né? Perceba, rocambolesco, deixa eu até ver se eu tenho aqui a definição para você. Olha que interessante o adjetivo rocambolesco, marcado por imprevistos, por aventuras, acidentado, confuso, enredado. Então você tem essa... É claro, daí gerou o adjetivo por causa disso, né? Mas imagine esse tipo de coisa, sabe? Aí você tem lá um super vilão que quer destruir a metade do universo, e aí depois o vilão destrói a metade do universo, e aí volta-se no tempo para não destruir a metade do universo, e aí se descobre que um dos mocinhos na verdade é um bandido, e o outro bandido é mocinho, e que o bandido que queria matar a metade do universo na verdade quer salvar a metade do universo, e daí depois, já que você já voltou no tempo, você não pode mais usar o retorno no tempo, você vai usar outras dimensões, e daí você vai só para produzir, só para ter mais coisa, só para ter mais coisa com que você falar, né? Tipo novela mexicana, e você descobre que o mocinho tem um irmão gêmeo que é do mal, e esse irmão gêmeo na verdade tem um mestre que é mais mal que ele, só que esse mestre na verdade é bom, e daí vai toda essa coisa rocambolesca, né? Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Então o enfado do Machado de Assis com os volumes de Rocambole são parecidos com o meu enfado com esses filmes, né, de super-heróis. E aí ele recupera a piada, voltando lá no que eu estava falando com você sobre as pirâmides do Egito. Ele começou num crescente de exagero, chega nas pirâmides do Egito, você fala, não, você exagerou, né? E aí, das pirâmides do Egito, a lógica é que seja maior ainda. Perceba, tudo que há de mais pesado e grosso é maior ainda, é mais grosso. E aí, grosso adquire um duplo significado, uma escrita grosseira, correto? E aí ele pensa, o que eu tô dizendo? É mais ainda que as pirâmides do Egito. São os romances de Rocambole, né? E aí ele insere um elemento novo, digamos assim, traz um ar novo para a piada e a coisa continua, né? Deixa eu só comentar com você umas coisas muito engraçadas. Isso eu achei na Wikipédia mesmo. Como o autor dos romances de Rocambole,
o nome dele é bem extenso, mas vamos lá, que é o Pierre Alexis Viscount, aqui, ó, Pierre Alexis Ponson du Terrail. Como esse Pierre escrevia com pressa, lembre-se que ele publicava 5 folhetins ao mesmo tempo, 5 séries diferentes, né? Daí tem algumas pérolas dele, como ele escrevia com pressa, ele nunca revisava texto algum. Então eu vou ler para você 2, que está lá na Wikipédia, só que na versão em inglês, que é mais completa, né? Então ele escreveu o seguinte: Il avait les mains aussi froides que celles d'un serpent. As mãos dele, as mãos dela estavam tão frias como as da serpente. Então, até a mão fria como a mão de serpente, né? E outro caso, outro exemplo de descuido. D'une main, il leva son poignard et de l'autre, il lui dit. Então, com uma mão, ele levava a sua adaga, a sua faca, e com a outra ele disse. Então, com uma mão ele levava a faca e com a outra mão ele disse, né? Então, esse tipo de descuido, que eu acho que é o de menos, eu acho que o Machado de Assis até ficaria feliz com esse tipo de coisa, né? É o de menos, que era presente muito na obra. Era o de menos. O que era o de mais? O de mais é justamente aquela coisa que daí aí aparece mais um vilão. Sabe aquela história, não sei se você já assistiu, minha mulher amava Grey's Anatomy, né? Aí um médico tem que ter uma cirurgia do coração. Aí todo mundo no hospital já teve 2 cirurgias no coração, transplante, já teve que fazer cirurgia no cérebro, já todo mundo ali já sofreu 5 ou 6 acidentes, porque você tem que fazer a coisa render 12 temporadas. E é claro, esse é o grande defeito das séries, né? Seriado de TV, o grande defeito é esse. Você pega bem frequentemente, vou pegar um exemplo para você, já que nós estamos em digressão. Você pega o Dexter, por exemplo. Primeira série é bem aceitável, a primeira temporada. Poxa, é um serial killer de serial killer, né? Então, beleza, um serial killer de serial killer. Então, olha que legal. Peraí que eu tô... Ah, beleza, só apareceu uma coisa no telefone. Então, olha que legal, e ele é frio e tudo mais. Beleza, terminou, fechou, a ideia é legal, tá valendo. Só que aí depois na segunda série você tem que continuar. Aí ele vai ter problema de relacionamento, ele não vai amar a mulher dele, que a mulher dele pensa que ele é frio. E aí vai começar toda aquela enrolação, toda aquela, né? Eu acho que etimologicamente o rocambole, né? A comida vem exatamente disso, essa enrolação, essa coisa que vai e vai e vai e estraga tudo, né? E aí eu posso pensar em centenas, talvez, estou exagerando um pouco, mas de séries que fazem isso, né? Sei lá, tem uma série antiga que eu assisti quando eu era adolescente, Lost. Ela começa com todo aquele clima de mistério, ele começa a colocar tanto mistério conforme as temporadas vão avançando, que aí você desiste e fala, pega essa série, não quero ver mais nada, né? Então esse era o enfado do Machado de Assis. Bom, que digo, as pirâmides do Egito, os volumes de Rocambole, tudo o que há de mais pesado e grosso. Mas, felizmente, só temos saias. Único refúgio sério para esconder o contrabando. E finalmente nós temos mais detalhes sobre o que aconteceu, né? As mulheres colocaram um monte de lenço ali na saia para não precisar ter problemas com a alfândega.